você tem o costume de navegar na internet, é provável que, vez ou outra, já tenha ficado acordado até tarde, utilizando as redes sociais e conversando com os amigos. Para um grupo de jovens, essa prática, no entanto, deixou de ser exceção e virou regra. Eles passam as madrugadas online e já existe até um termo especial para esse fenômeno, vamping, em referência aos vampiros que ficam acordados à noite. É isso aí, né? Para entender esse comportamento e conhecer os prejuízos que ele pode trazer, recebemos aqui no estúdio as psicólogas Ananda Varpechovski e Andréa Reis e também com a gente Leonardo Pacheco, que é estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, esse termo vamping é novidade, né? Mas a mania de ficar até tarde na internet conversando com os amigos é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Por que então, Ananda, que muitos jovens têm a mania de trocar o dia pela noite? Bom, na verdade, realmente é uma coisa que já acontece há bem mais tempo, né? Agora estou dando um nome para isso. Mas a adolescência, na verdade, já tem essa característica, né? Primeiro, pelo adolescente também tem um horário biológico diferente do adulto, que isso é bem importante pensar, né? Não esquecer que tem uma diferença aí dessa faixa etária. E também, eu acho que pela questão de que à noite é um lugar mais, um espaço íntimo, né? Para esse adolescente conseguir, às vezes, um espaço mais reservado, né? Então, tem essa característica mesmo do adolescente. É normal, na verdade, né? E Leonardo está aqui com a gente e prefere a noite pelo dia, a noite pela manhã. Como é que tu começou a perceber que tinha esse costume de ficar acordado até mais tarde? Então, a princípio seria por uma questão de sociabilidade mesmo, de ter mais amigos online nesse período, e acabei me acostumando, percebi que produzia muito melhor, por incrível que pareça, no período da noite, em termos artísticos, depois, posteriormente, profissionais, assim, conseguia fluir muito melhor as ideias nesse período, e acabei trocando com algumas dificuldades ali em questão de um pouco de irritabilidade, afins durante o dia, por questão de não ter esse período do sono muito regulado, mas enfim, me sentia muito melhor para produzir e me comunicar à noite mesmo. É curioso isso, tem um amigo meu também que é notívago e ele costuma dizer que às noites as ideias são mais claras. Sim. Não sei se você concorda com isso, Leonardo. Com toda certeza, sim. Bom, e a gente tem aqui uma pesquisa da Microsoft que revelou que esse tipo de atitude entre os jovens é reflexo de uma agenda cheia preenchida por atividades ligadas ao estudo ou ao esporte, então eles não teriam muito tempo para lazer, interesses pessoais, né? Esse seria, então, um dos motivos, Andréia, para que esses jovens troquem o dia pela noite, essa agenda cheia? Olha que a gente poderia considerar que auxilia, mas eu gosto de comentar o quanto a adolescência é difícil, né? Eu diria que essa questão toda que a gente está falando aqui é um problema quase que social, porque a fase da adolescência é uma fase que tem muita diferença de todas as outras fases, em desenvolvimento físico, emocional, hormonal, então isso tudo interfere no comportamento, obviamente. Então, aí nós entraríamos na questão até do horário de começar a aula, entendeu? A necessidade do sono do adolescente, que é muito maior do que o do adulto, como ele comentou, que causa irritabilidade, ausência de sono. Então, o que acontece? À noite, pode causar maior criatividade, porque ninguém vai te interromper, né? Que tu vai ficar mais silêncio. Ali, provavelmente, o pai não vai acordar para ver o que eu estou conversando com o meu amigo. Tem todo esse contexto. Mas a gente pode entrar na questão de que não é aconselhável não isso acontecer, né? E aí, por isso que eu digo que é um problema social, porque teria que mudar o horário de escola, teria que mudar todo um contexto maior, né? Claro. Leonardo, como é que é a tua rotina, então? Tu estudas à noite e agora trabalha à tarde também. Como é que funciona isso? E para ficar acordado até tarde? Então, exatamente esse ponto que eu acabou me influenciando mais. Acabei escolhendo alguma profissão, alguma área que tivesse um horário mais flexível, justamente por essa questão de não conseguir me adaptar muito bem a horários posteriormente, porque com essa coisa de ficar trocando dia pela noite, tu não tem exatamente uma rotina muito fixa, né? Então teria que ser alguma coisa mais dinâmica, assim. Não poderia ser um padeiro, por exemplo, ter que acordar cedinho para fazer o pão, né? Possível. Exato. Em outras áreas que eu tive anteriormente, tinha muito problema sério com o horário de não conseguir acordar tão cedo quanto eu deveria para me adaptar à rotina de trabalho. Então, acaba atrapalhando bastante nesse sentido, assim, de não conseguir estabelecer uma rotina conforme o horário comercial. E, Ananda, os jovens, eles acabam sendo influenciados também pelos amigos. Digamos assim, todo mundo está online de madrugada, então também tenho que estar, né, para participar desse grupo.
Eu acho que os casos até diferente, né, dele, quando os jovens não é uma questão de trabalho, como é atualmente para ele, tem sim, eu acho, essa questão do coletivo, né, do grupo, de buscar um grupo, porque também a fase da adolescência, ela tem isso, é a fase de tu construir a tua identidade, então tu vai te identificando com alguns grupos, e esse grupo pode ser um grupo que se conecta à noite, que vira à noite batendo papo, e talvez seja assim uma fase que o adolescente vá ter esse comportamento mais frequente. Porque é um momento onde todo mundo tá ali numa conversa, então se tu fica de fora, parece que tá excluído, né, daquele grupo mesmo. Assim contigo também, Leonardo? Tu ficava de madrugada por causa dos amigos? Na verdade, não por um medo de me sentir excluído, nem nada do gênero, mas sim, por questão dos diálogos se estenderem, tu nem percebia, assim, que tava passando noite. Na verdade, chegava a ser impressionante tu ver que o sol tava nascendo e que, de repente, eram já 5 horas da manhã, porque da última vez que eu olhei no relógio era meia-noite, assim. É uma questão totalmente... fica sendo uma coisa totalmente natural, né? Tu não percebe que tá trocando, assim. Pra mim, pelo menos, foi totalmente natural essa troca do dia pela noite. E, André, o que você pensa sobre isso? Realmente, os amigos, eles são uma influência? Não, com certeza, não diria que é influência. Até porque é uma necessidade, né? É uma necessidade deles manter esse contato. E essa geração de hoje, o contato principal deles é via internet. Se vocês observarem, por exemplo, um show que eles vão com o celular, eles estão filmando o show, mas eles estão vendo o show pelo celular, não o ao vivo. Se eles estão num barzinho ou numa lanchonete, eles estão conversando pelo celular. Então, o meio de comunicação é via a internet. Então, eu diria até influência, mas eu acho que é necessidade. Só que é muito importante ter muito cuidado com isso, né? Não é assim, é normal do adolescente, é tranquilo, então vamos deixar. Por isso que eu falei do social. Ele conseguiu adaptar o trabalho dele, né, com esse horário. Mas e o jovem que não vai conseguir? E, André, os jovens podem ter algum tipo de problema ou prejuízo por não dormir muito bem à noite? Ele comentou da irritabilidade, né? É uma das questões que pode atrasar o desenvolvimento do corpo também, porque o hormônio do crescimento ele acontece durante a noite. Se tu não tem as 9 horas e meia que um adolescente precisa para dormir, ele vai alterar no crescimento. A irritabilidade, por quê? Porque não descansou o suficiente. Né? Os hormônios do adolescente eles têm um funcionamento e uma liberação diferenciada do adulto. Então, o que acontece? O hormônio, para você descansar, que é a melatonina, que é de noite, que tem que acontecer, e o cortisol, que tem que ser ativado quando tu acorda. Se tu não está bem acordado, nenhum nem o outro, e não dorme na hora adequada, também nenhum nem o outro funciona direito. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir ter atenção, eu vou ficar irritado, vai me dar sonolência durante o meu aprendizado. Por isso que a gente fala que o ideal seria que o adolescente estudasse à tarde e não de manhã. Existem movimentos nos Estados Unidos para o horário começar mais tarde. As escolas que começavam às 8, estão começando às 8h30 ou 9 horas, para que o adolescente consiga ter um sono melhor. As escolas têm que se adaptar, então, à realidade isso é uma coisa um pouco difícil, por isso que eu falei da questão do social, né? Mas isso seria o adequado para que o adolescente tivesse o desenvolvimento normal dele, porque é muita turbulência, é uma fase muito complicada. E, Leonardo, além da irritabilidade, então, que você comentou no primeiro bloco, algum outro tipo de problema ou prejuízo que você sentiu por não dormir muito bem à noite? Então, eu particularmente não, mas como eu tinha essa rede de amigos que ficavam junto comigo, então, era uma questão de rendimento escolar, de concentração, que simplesmente era aniquilada, não existia concentração nenhuma. Inclusive, tem um amigo que chegou a reprovar por isso, então... Sim, porque aí já vai para aula com sono, né? Então Exato. não consegue se concentrar na... Sim. Mudança de humor também, muito repentina, assim, tá conversando tranquilamente com a pessoa e, de repente, ela se irritar do nada. E já perdeu algum horário também por ter acordado um pouco mais tarde que deveria, sei lá, um compromisso? Não, com toda certeza, sim. Estabelecer uma rotina, assim, pra mim é totalmente impossível, Inviável. basicamente. Bom, e Ananda, como os pais devem agir, então, quando começam a observar que o filho está realmente trocando o dia pela noite e que isso está causando prejuízos para a vida dele? Na verdade, não só nessa questão, como qualquer outra, a gente sempre comenta sobre o diálogo que deve existir, né, nessa organização familiar. E a adolescência, ela traz essas mudanças, então a família tem que estar atenta para conversar sobre essas mudanças, né, que tem também do adolescente ter, o jovem ter um comportamento diferente. Então, sempre estar atento e conversando sobre isso. O que está te trazendo de prejuízo isso, né? Olha,
tu quer, tem um limite das coisas. Então, só que o limite das coisas quem dá são os pais, né? Por mais que a adolescência é essa transição, né? Não é criança, mas o limite não é que nem era quando era criança, mas aquela pessoa também não é adulto ainda para ter total autonomia. A autonomia está sendo conquistada. Então, esses limites também têm que ser dados na parte da adolescência. Mas isso vai depender de família, né? De como tu consegue fazer essa reorganização e como foi dado esses limites também quando criança ainda, desde o né? início, né? É uma coisa que é construída desde da infância, né? Como a família se organiza com as mudanças e as crises que são normais na evolução da família, né? E a fase da adolescência é uma das crises, né? E como é que era para ti, Leonardo? Teus pais falavam contigo também, olha, tá demais, tem que ser do computador, como é que foi isso? Sempre foi muito dialogado a coisa toda, na verdade. Foi perfeito, na verdade, por isso de conseguir ter esse diálogo, porque se impusessem ia ser muito pior, na verdade. Ia ficar acordado só de birra mesmo, assim, mesmo sendo adolescente, a verdade é essa. Eu ficaria... Se não fosse no computador, seria outra coisa. Exatamente. Acordado. Mas a aceitação foi muito melhor porque facilita muito esse período de transição todo. Na verdade, em qualquer transição que envolva teus familiares, se tiver um diálogo, a coisa toda fica muito mais fácil mesmo, assim. Bom, e da André, então, eu queria saber como é que esse jovem poderia voltar, então, a dormir no horário correto. Se ele, claro, vez ou outra, ele pode ficar acordado até mais tarde, mas daqui a pouco conversa com os pais, eles estabelecem algumas regras, né? Ah, de repente tal dia não, tal dia sim. Como é que ele poderia administrar esse tempo de sono? Como a Amanda falou, né, é importante a conversa, só que essa conversa tem que ter tido desde pequeno. Né? É muito mais complicado se você não desenvolveu desde pequeno esse hábito do diálogo com ele, estabelecendo horário, estabelecendo rotina desde pequeno. Então, aí, se tu não teve esse movimento desde pequeno, vai ficar mais complicado agora na adolescência. Mas nós vivemos na era do problema com o limite, né? Então, a gente precisa impor esses limites. Então, não vai dizer não vai usar, dá um limite de horário. Né? Faz um controle disso, conversa com ele. Vamos fazer uma troca, então você faz isso e eu faço isso. Acho que essa conversa é muito importante. Só que a posição dos pais é primordial. Precisa o pai botar o limite e dizer nem que chore, nem que faça a crise, né? Preciso pôr. Se precisar te cortar a internet, desligar a internet em determinada hora, tem que fazer. Porque é bem complicado dizer, eu não consigo, eu não tenho controle, né? Como é que eu vou controlar? Controla, vai lá e puxa o cabo. Vai lá e desliga Desliga o relógio de luz. Mas tem que botar, porque tem que fazer uma combinação. Claro que essa medida mais exagerada é quando tu não tem mais outra forma de lidar. Mas o importante é poder ainda conversar, conseguir estabelecer essa relação, esse vínculo positivo, porque daí ele vai fazer isso porque ele gosta de ti, porque tu tem uma relação legal com ele, de confiança. Né? Mas é importante o papel dos pais para marcar, porque realmente não é saudável. E tem como regular o relógio biológico depois que ele está desregulado, depois que a pessoa fica, sei lá, sempre 3 da manhã acordando, indo dormir, acordando, sei lá, meio-dia, tem como regular isso de novo ou não? Claro, porque o nosso organismo tem uma capacidade incrível de adaptação. Ele se adapta, basta você viajar com um fuso horário diferente, demora um tempo, tu já se adapta. Da mesma forma é com o sono. Então, no começo é mais difícil, no começo demora um pouco, mas depois você volta. A gente tem a capacidade, o nosso organismo tem a capacidade de adaptação muito fácil. Então tem como recuperar esse sono perdido, certeza. né? Tem uma dica, Nanda, para a pessoa que quiser, então, voltar ao relógio biológico natural? Não, acho que mais ou menos o que foi falado mesmo. Eu só fiquei pensando aqui enquanto falavam a respeito do uso exagerado da tecnologia, que na verdade a gente não pode limitar os jovens, né? A gente tem que pensar que é um crescente que até adultos não estão sabendo às vezes o limite do uso. Isso. Então acho que é importante a gente pensar que se tu também quer dar o exemplo pro teu jovem em casa, tu também tem que ter o controle de quanto tu tá usando essa tecnologia, porque a gente sabe que isso hoje está de uma forma exacerbada, né? Exatamente. Bom, é importante, então, o diálogo, os pais darem um exemplo para o filho. E, bom, a gente agradece a presença de vocês. Obrigada pelas informações e até a próxima.